mas a arbitragem interferiu no resultado do jogo. O resultado passou pela arbitragem do Rafael Claus. Vamos começar. Você fala isso exatamente pelo gol do Grêmio, então, o primeiro gol do Grêmio. A gente vai colocar aqui, o Atlético reclama de um pé alto, né? Olha, agora, isso. E depois a revisão para o posicionamento na hora do gol. Lembrando que o gol foi originalmente anulado pelo isso, Bandeira, né? De impedimento. Exatamente. Tá, mas só colocando as coisas... O impedimento não acontece. O que acontece é a falta. Isso é jogada perigosa. O lateral Lucas Esteves levanta a perna. Inclusive o jogador do Galo, ele até meio recua a cabeça, né? Porque é a jogada perigosa, sem contato físico. Não tocou as travas da chuteira no adversário. Quando toca, é tiro livre direto. Quando a jogada perigosa não toca no adversário, que foi o caso, é tiro livre indireto. O Claus está com a jogada limpa na frente dele. Tá? E por que, na linguagem da arbitragem, se chama de APP. Por que isso? Porque há imediatez no gol. Dali sai o gol. Então o VAR também, da Daiane Muniz, deveria ter sugerido revisão ao Claus para ver o lance no monitor, né? E na minha opinião, anular. É gol irregular porque teve uma infração no começo da jogada. Fala, massa atleticana, a gente vem trazendo aí um corte falando desse primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, já marcado com erros de arbitragem. E não foi um, de cara aí no mínimo 2. No mínimo. Tá? O senhor Claus é o deus da arbitragem do Brasil. E o Simons falou, jogo perigoso, claro ali no Natanael. Carrinho por trás do Hulk. Claro que era para um amarelo, no mínimo. Então, rapaziada, tem uma análise aí bem precisa do jogo e da falha grotesca da equipe de arbitragem, né? De todo mundo. Então, vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo aí, rapaziada. Uma coisa que o Atlético tenta corrigir das últimas temporadas, ou da última temporada especialmente, também é o setor defensivo. E estava conseguindo, né, Zupac? No Campeonato Mineiro tinha sofrido 2 gols. No primeiro e no último jogo, né? Contra o América abrindo e contra o América... Sendo que o último que tomou já era com o campeonato resolvido. E o Cuca estava tentando ajustar isso. Hoje o Atlético toma 2 gols com problemas ali também de equilíbrio defensivo. Toma um primeiro gol numa falha de posicionamento no cruzamento e toma um segundo gol de erros técnicos ali, né? O Galo não conseguiu correr para trás e os jogadores acabaram tropeçando na bola, batendo a bola no outro e sobrou para o Edenilson. Há uma mudança clara, assim, no caso do Galo, uma mudança muito grande de comportamento de equipe. O Cuca... Do meio para frente, a gente vê um Atlético rendendo como o Cuca gosta que os times rendam. Time extremamente vertical, o time é uma flecha para jogar com a bola. Tem jogadores para jogar dessa maneira. E está tentando transformar o time mais estável defensivamente também. O Lianco faz uma temporada boa. O Arana faz uma temporada ofensivamente boa. O Natanael ainda não é um jogador que deslanchou, mas aos pouquinhos vai encaixando. É uma posição que mudou do ano passado para cá. Embora o Galo tenha sofrido os 2 gols e a gente possa apontar falhas de posicionamento na maneira que o time se comportou nesses lances específicos, eu acho que hoje isso não foi assim, um problema de preocupação para a temporada. A atuação do Galo foi boa. Eu acho que a gente tem mais coisas boas do que ruins para falar da atuação do Galo. Falei do Grêmio, que não é um time que a gente coloca na primeira prateleira do campeonato nesse momento. O Galo embora não largue como favorito para a conquista logo de cara, mas é um time que tem muito potencial para crescer. E a maneira que o Cuca trabalha é uma maneira que vai transformar esse time em alguns momentos vulnerável, mas sempre um time muito ofensivo. Talvez a maneira que os 2 volantes se comportam impacte muito também na maneira que o time se comporta lá atrás, que o time performa lá atrás, com o Gabriel Menino e o Alan Franco como os volantes. Né? A minha questão do Atlético, Zé, é que se a gente pensa no Atlético jogando só o Campeonato Brasileiro, é um time que é isso, ele tá na briga pelo negócio. Mas a temporada de 2024 ensinou.
o elenco curto, a quantidade de jogadores. Se jogar nessa velocidade vai exigir fisicamente muito da equipe. Semana que vem, terça-feira, já tem Cienciano lá no Peru para jogar de Sul-Americana. A questão é, como um todo, o que o Atlético anotou no caderninho dele de 2024 para não fazer em 2025? Definição de campeonato. Eu acho que a definição do campeonato que será disputado é muito importante. Você começa a disputar o Campeonato Brasileiro, aí eu vou na Sul-Americana, depois eu vou na Copa do Brasil e você vai ter que fazer, e o Cuca tem que fazer uma administração de elenco, mas com uma prioridade. O Campeonato Brasileiro, eu acho que seria importante o Campeonato Brasileiro, né, para o Atlético principalmente, porque quando você tem uma sequência de jogos, você consegue dar um entrosamento necessário e aí você tem segurança para depois jogar as outras competições. Você está falando sobre a defesa. Eu acho que, por exemplo, Gabriel Menino e Alan Franco, não sei se esse meio de campo seria o meio de campo ideal em termos de marcação para dar liberdade para o ataque do Galo. Eles também são muito leves, né? Eles são leves. Mas os dois são segundo volante, né? Na verdade. Mas eles não têm o poder de marcação, porque você precisa ter um cara para fazer a marcação, para dar liberdade, porque senão a bola bate e volta, bate e volta, bate e volta. Chega um determinado momento que esses dois caras, eles arreiam, eles não vão conseguir fazer marcação e jogar ao mesmo tempo. O Menino já foi substituído, né? Os princípios de jogo do Cuca, né, que pega a bola, os dois volantes e são volantes técnicos, né, volantes que saem para o jogo e fazem essa bola chegar com velocidade no ataque do Galo, é uma coisa que ele sempre tentou fazer. Mas você tem que entender que, eu acho que ele vai entender isso dependendo dos resultados, que em determinados momentos, o Zupac falou, né, sobre momentos vulneráveis durante a partida. Porque você não consegue, durante 90 minutos, ter o controle do jogo. Uma hora você precisa administrar, outra hora você precisa entender o que o jogo está pedindo. E nesse momento é importante você ter um cara que para segurar um pouco. Você tem Hulk, você tem Rony, você tem o Coelho, que volta um pouquinho mais para fazer a marcação. Júnior Santos ainda, né? Você tem Júnior Santos, que ainda não conseguiu jogar, vamos dizer assim, da sequência de jogos. O Scarpa, que ajuda um pouco mais na marcação, mas esses caras, eles gostam de jogar com a bola nos pés. E o Cuca gosta disso também. Então você precisa ter, eu acho que um segundo volante mais técnico, que vai fazer essa bola sair com mais tranquilidade e ele vai chegar também. E aí, no caso, acho que o Gabriel Menino teria essa possibilidade, porque é um cara que sabe marcar, mas ele chega bem para finalizar, participar do jogo. E aí você tem um cara para fazer a leitura e falar, opa, peraí, vamos fechar aqui, se perder a bola eu já estou aqui para evitar o contra-ataque. O Otávio era um cara desse perfil, mas foi liberado por Fluminense. O Fausto Vera está no banco, não é um jogador de proteção. O Cuca, pelo jeito, não conta tanto com ele, porque não tem sido a primeira nem a segunda escolha. É um jogador de intensidade mais baixa, né? Os times do Cuca são times que trabalham num giro de intensidade um pouco mais alto. Não, e até porque também o Arana... O forte do Arana é do meio para frente, é do meio para trás. Então, é mais um ainda para somar com essa galera que a gente falou. Então, a necessidade ainda ela é maior de um volante de contenção. O cara que vai balançar, tipo o que o Batalha fez durante muito tempo. Agora está no Boca Juniors, mas por conta da idade, né? O Milito botou ele lá para trás. Para mim, foi o grande erro daquele momento do Milito. Botar ele para trás e o Scarpa para trás também. Mas, enfim... são ajustes que a gente falou, está no começo, mas também está no começo. Então... dá tempo de mexer nessa história. Vamos então acionar o nosso repórter Gustavo Berton. Ele acompanhou o jogo lá na Arena do Grêmio e chega agora também ao vivo aqui no Sport Center para se juntar ao papo, Berton, para contar como foi então a estreia do Grêmio com 3 pontos em casa. Pois é, Mari, beijo pra você, pra todo mundo aí do Sport Center. Um jogo onde tem um consenso, né, Mari? O Grêmio só não foi derrotado hoje aqui na Arena e o Atlético não saiu vencedor daqui nessa estreia por causa de um personagem principal, o goleiro Thiago Volpi. Nos primeiros minutos da partida, ou até depois no final do jogo, quando o Atlético colocou uma pressão, segurou o ataque do Atlético de diversas maneiras. Bom, os primeiros 15 minutos, parecia que o Grêmio sofreria até uma goleada para o time do Atlético. Tamanhas chances que o Atlético chegava, a liberdade que o time tinha para virar o jogo, dominar a bola, criar as oportunidades. E tanto isso é verdade que nos primeiros 10 minutos teve vaia aqui na Arena para o time do Grêmio. Principalmente para o setor direito, né, composto pelo Igor Serrote e pelo Gemerson, onde o Atlético chegava de todas as maneiras, com o Coelho, com o Rony, enfim. Mas o Atlético não conseguiu converter em gol, principalmente por causa do Thiago Volpi. A partir de 20 minutos o Grêmio encaixou melhor a sua marcação e aí o jogo começou a ficar mais equilibrado.
E vamos falar a verdade também, né? O Grêmio teve 2 chances para marcar o gol no primeiro tempo e converteu as 2. Foi eficaz, 100% de aproveitamento, botou a bola na casinha, fez 2-0 e aí teve uma tranquilidade muito grande para jogar principalmente o segundo tempo. E aí, claro, né? O Grêmio com um pouco mais de entrega, o Gustavo Quinteiros fez as substituições necessárias para poder segurar o Atlético, que fez uma pressão, como eu falei no final, mas não o suficiente para o Atlético conseguir sequer chegar ao empate da partida. Pontos que sai daqui o Gustavo Quinteiros. Ele bancou, por exemplo, a escalação com o Edenilson, que era algo muito contestado. Ele inclusive botou o Edenilson em campo, deu a abraçadeira de capitão para o Edenilson e ele fez um dos gols da partida, né? Comandou o Grêmio nessa vitória aqui na Arena. O torcedor do Grêmio até um pouco desconfiado, né? Foi um pouco mais de quase 20 mil torcedores num jogo grande, se esperava até mais público aqui na Arena, mas o torcedor ainda vinha um pouco desconfiado de tudo que aconteceu no Campeonato Gaúcho, mas viu o Grêmio vencer na estreia. Eu conversei com jogadores dos 2 lados, tanto do Atlético quanto do Grêmio, nessa saída de campo. A gente vai ouvir agora eles falando a respeito desse Grêmio 2, Atlético 1 aqui na Arena. 3 chances claras, que não conseguimos efetuar o gol e aí tivemos, esqueci a palavra, mas não tivemos sorte ali na parte defensiva. O segundo gol, o Júnior tira a bola, eu venho correndo, a bola bate na minha perna e sobra pro Edenilson. Mas temos que ter mais eficiência e matar o jogo. Acredito que nossos primeiros 25 minutos foram muito bons, né? A torcida adversária já estava impaciente com o time deles, mas faltou o gol ali, sem dúvidas. O que faltou hoje, Rony, para o Atlético sair com um resultado melhor? A eficácia, né? A gente sabe que futebol às vezes é injusto, você joga bem e o resultado não acontece, mas o início do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o brasileiro é assim, você não pode errar, mas seguimos cabeça erguida, sabemos que o potencial da nossa equipe, lógico que é só o começo, mas agora é descansar, que terça-feira a gente já tem, né, outro campeonato. Eu acredito que não sou eu, mas a equipe ela tem a confiança muito grande para se erguer rapidinho e seguir em frente. O Volpe, como eu falei, o grande personagem dessa partida, Wagner Leonardo por parte do Grêmio, e o autor do gol, né, o Rony, falando a respeito do Galo. O Galo teve a volta dos seus 2 jogadores que ao longo da semana a gente falava que podiam voltar, né? O Hulk jogou desde o início da partida, foi substituído, não teve lá uma grande atuação, foi bem anulado pelo sistema defensivo do Grêmio, e o Júnior Santos entrou no decorrer da partida, né? Ele que machucou lá no início do Campeonato Mineiro, teve boas participações, teve uma chance clara de gol que parou no Thiago Volpe, mas não conseguiu converter. Enfim, o Atlético sai derrotado dessa estreia aqui na Arena e o Grêmio arranca com os primeiros 3 pontos na abertura do Campeonato Brasileiro, Mari. Berton, obrigada, viu? Trouxe os personagens pra gente e também quando os treinadores começarem a falar, enfim, qualquer novidade, só acionar. Berton, um beijo pra você e já quero chamar um outro convidado aqui pro nosso Sport Center. Quando ele aparece, Carlos Eugênio Simon. Se ele aparece como uma inteligência artificial flutuando no nosso LED aqui, é porque já tem assunto de arbitragem nessa primeira rodada. Tudo bem, Simon? Tudo bem, Mari. Um abraço para você, para os companheiros. Não, velho, aqui é de carne e osso. Deixa a inteligência artificial para outro lado. Começou o Brasileirão e com ele as polêmicas, Mari. Hoje apitou aqui na Arena do Grêmio o Rafael Claus, que é o principal árbitro do futebol brasileiro. E nós tivemos lances polêmicos. Eu estava escutando aí a análise técnica dos nossos companheiros, não é sempre brilhantes, mas a arbitragem interferiu no resultado do jogo. O resultado passou pela arbitragem do Rafael Claus. Vamos começar. Você fala isso exatamente pelo gol do Grêmio, então, o primeiro gol do Grêmio. A gente vai colocar aqui, o Atlético reclama de um pé alto, né? Olha, agora, isso. E depois a revisão para o posicionamento na hora do gol. Lembrando que o gol foi originalmente anulado pelo isso, Bandeira, né? De impedimento. Exatamente. Tá, mas só colocando as coisas... O impedimento não acontece. O que acontece é a falta. Isso é jogada perigosa. O lateral Lucas Esteves levanta a perna. Inclusive o jogador do Galo, ele até meio recua a cabeça.
né? Porque é jogada perigosa, sem contato físico. Não tocou as travas da chuteira no adversário. Quando toca, é tiro livre direto. Quando a jogada perigosa não toca no adversário, que foi o caso, é tiro livre indireto. O Klaus está com a jogada limpa na frente dele. Tá? E por que, na linguagem da arbitragem, se chama de APP. Por que isso? Porque há imediatez no gol. Dali sai o gol. Então o VAR também, da Daiane Muniz, deveria ter sugerido revisão ao Klaus para ver o lance no monitor, né? E na minha opinião, anular. É gol irregular porque teve uma infração no começo da jogada. Para vocês também, o Zé, vocês estão com o Simon nessa análise? Normalmente, antes de mais nada, né? Boa noite, Simon. Primeiro programa juntos, depois de Boa noite, muito amigo. tempo. Boa noite. Pensei que ele já fosse dar um cartão amarelo para mim, já expulsado. É hábito, Abriu né, a boca e já é hábito. É o hábito, né? Então, normalmente nós vemos o jogador abaixar, né? Para criar essa situação. Nesse lance aí, ele nem precisou abaixar, né? Ele foi reto, assim, ele foi com a coluna reta para disputar a bola, realmente. Então, é que o Klaus ultimamente tem tido alguns critérios, assim, que são meio duvidosos, né? Que nem a expulsão do Yuri Alberto por simulação, depois, sabe, esse tipo de coisa. Você vai ver que durante o campeonato, uma faltinha dessa aí, ele vai dar de novo, ele vai marcar falta, ele vai fazer um monte de coisas. Eu continuo achando que o Klaus é o melhor árbitro brasileiro, mas ele tem alternado muito os critérios e de jogo a jogo. E isso daí acaba confundindo os jogadores, né? Para você, Zupa? Não, acho que a falta deveria ter sido marcada, poderia e deveria ter sido marcada. O Klaus estava num ângulo bom pro lance, né? Não é, estava encoberto, não era o melhor ângulo, ele estava no ângulo, uma diagonal boa para ver. E o VAR também estava lá para isso, né? Então, assim, é um lance que deveria ter sido marcada a falta e isso invalidaria o primeiro gol do Grêmio. Só perguntar para o Simon, não sei se o Simon viu, até a gente estava junto lá na redação assistindo o jogo, 2 lances que para mim ele poderia ter utilizado o segundo cartão amarelo. Uma que foi uma entrada do Wagner Leonardo em cima do Hulk. A gente tem um lance. Que ele dá um carrinho por trás e aquilo ali é um lance para cartão amarelo. Não tem a falta, não tem a bola, né? Porque o Wagner fala assim, eu peguei a bola, mas um carrinho por trás, em cima do Hulk. E depois ele já tinha cartão amarelo, então teoricamente seria o segundo amarelo e a expulsão. Esse lance aí, né? Ó, esse lance aí, ó. Agora. Se ele deu a falta, ele tem que dar cartão amarelo, porque isso é um carrinho por trás. Eu não sei se o Simon pensa dessa forma, né? E tem um outro lance do Gemerson também, que o Gemerson... o Rony passa e o Gemerson vem e faz a falta. Ele perde o tempo e o Gemerson também já tinha um cartão amarelo, deveria ter tomado o segundo cartão amarelo e ter sido expulso. Por isso que eu falo que o Klaus tá ficando mais experiente, né, Simon? Tá querendo administrar muito o jogo e acaba perdendo um pouquinho as oportunidades, as decisões corretas, né? Sim, Zé, o nosso diretor aí, o nosso competente Sandrão, separou esse lance também, o gol, evidentemente que deveria ter sido anulado, estamos de acordo, e essa jogada do zagueiro, tá? O zagueiro é o Wagner Leonardo, ele já tinha cartão amarelo e dá um tranco por trás no Hulk, tá? Na frente do Klaus, isso é jogada temerária, lance de cartão amarelo. Como seria o segundo, deveria ter sido expulso. Tá? O Klaus está muito próximo da jogada, olha só, está lá na lateral, bem tranquilo, muito simples de analisar esse lance. E depois outra coisa que aconteceu, a CBF largou uma nota, que nesse Brasileirão estamos na primeira rodada, só o capitão educadamente pode conversar com o árbitro, ele foi cercado, teve um jogador que chegou quase que peitando ele aí, olha a rodinha de jogadores. Só aí nós vimos no Brasileirão do ano passado. Então, o que esperar esse ano quando o principal árbitro, na nossa opinião, pelo menos na minha, na tua aí, do campeonato, que é o Klaus, acontece isso. Né? Então, ou seja, essa orientação de só o capitão chegar, se tiver que conversar com o árbitro, um outro lance e tal, educadamente, isso aí nós vimos, foi largado pela CBF, e já no primeiro jogo o Klaus já é cercado, mas era lance de cartão amarelo, portanto seria o segundo cartão amarelo e o zagueiro do Grêmio deveria ter sido expulso.
Ah, foi educado ali, não, Silas? O Alan Franco ali, Pois né? mas eu acho também que a linguagem corporal ali tem que falar alguma coisa pro árbitro, porque é uma coisa, é um instinto. Muito Porque claro também, todo né? mundo veio em cima dele, ou seja, é uma coisa que é na hora ali, não tem como. Agora, eu, por exemplo, eu tenho criticado muito o Klaus, defendi ele na semifinal do campeonato, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, que ele apitou muito bem. Trabalhou muito bem. Deixou, assim, o caminho aplainadinho pro Candançan para apitar a final lá na Neoquímica, que é muito difícil. Agora, no lance da falta ali que ele não cobrou, o jogador também não ajuda. Então eu queria da comissão de arbitragem uma posição melhor por conta dessas simulações. É tanta simulação... O do Natanael, né? O lance anterior que ocasiona o gol Porque do Grêmio. o Natanael, ele cai e a jogada segue, ele já levanta. Ele e... já levanta. Então tem acontecendo muito disso. A outra coisa é o goleiro ficar com o Romero no Palmeiras Boca Juniors. 14 segundos com a bola na mão, num lance a bola na mão do goleiro. E nunca vi ninguém fazer nada até hoje, Então, em nenhum lugar. Hoje, no início do jogo, na arbitragem passa a nova regra, né? A indicação da CBF, que é... Se o cara ele tem que ficar 8 segundos ali com a bola, né, Simon? E aí ele vai dar uma contagem, se o goleiro não solta, é escanteio, né? Isso aí foi alterado. Então são essas decisões. A questão do capitão, que só ele pode representar a equipe, o técnico, conversar educadamente com o árbitro. A medida das 16 bolas, beleza. E o lance que antigamente era 6 segundos, quando o goleiro tiver de posse da bola, contava 6 segundos. Mais que isso daria tiro livre indireto. Como essa acabou não vingando, porque o Silas citou um exemplo, teve outros tantos exemplos de 15, 20 segundos, enfim, o goleiro em posse da bola. Então foi alterado isso na reunião de 1º de março da International Board na Irlanda, para 8 segundos. Como isso vai funcionar? O árbitro mentalmente vai contar 3 e depois começa uma contagem regressiva. Levanta a mão e começa. 5, 4, 3, 2, 1. E aí sim pune a equipe, né? No caso o goleiro e a equipe, com escanteio para o adversário. Né? Isso aí, então nós temos que acompanhar se realmente essa regra vai vingar ou não, né, Silas? Oi? O Silas estava brincando com você aqui, o Simon, porque a verdade é que também esse ponto ali da reação do Natanael, ela chama atenção, né? Porque hoje talvez é mais negócio para o jogador ter o contato, rolar ali na grama, esquecer o lance para forçar o árbitro a checar o vídeo, né, Zupac? E quando acontece o contrário, né, quando o jogador faz o correto, né, de voltar e tal. De voltar, caiu, o juiz não marcou a falta, levanta, tenta jogar para o time não ficar com um homem a menos na marcação, ele acaba sendo penalizado por isso, né? E uma falta deixa de ser marcada. Sabe qual que eu lembrei? Eu lembrei do lance até do Dudu com o Lianco, que tem o pisão na mão e que ficou, se devia ter revisado ou não, mas é isso, pisa, o Dudu levanta, briga e segue. Parece que também isso, a arbitragem nem lembra de checar isso. Isso é a contramão da história, né? Eu acho que vai muito aquilo ali foi um lance... Quantos minutos tinha de jogo? O do gol? O primeiro gol? O primeiro gol. Tinha o quê? Tinha mais de 20. Mais de 20. Não. No segundo tempo, se tivesse um lance... 33. 33. Se ia falar 35. Tivesse um lance como esse, ele ia dar falta. Eu acho que o Klaus, eu volto a falar, para mim, o Klaus é o melhor árbitro do futebol brasileiro. Mas o Klaus, ele está pecando muito nos critérios, porque em determinados jogos o critério vale, no outro jogo o critério que ele marcou no primeiro jogo já não vale mais. Dentro do jogo, eu não sei, o Simon pode... uma curiosidade que eu tenho, né? É aquela administração de cartões. No primeiro tempo eu deixo o couro comer, porrada, aí no segundo tempo eu começo a dar cartão. Ou seja, a mensagem que você passa no primeiro tempo, pode ir, fica tranquilo, então vou deixar o jogo correr, e aí chega no segundo tempo, uma primeira entrada, você já dá o cartão amarelo, ou seja, o jogador não sabe como se comportar. Aconteceu no jogo Palmeiras e São Paulo, o Flávio, que ele dá o pênalti acho que foi do Arboleda no Vitor Roque. Sim. Mas o primeiro tempo ele deixou o couro comer e não fez nada. Eu não sei como é que funciona isso. E o Klaus, para mim, ele corria mais. O Klaus corria mais no campo. Agora o Klaus está experiente, então ele só fica no meio do campo ali e fica delegando marcações para os bandeiras, para os assistentes. O Klaus acompanhava mais o campo. É lógico que tem a experiência, tem os atalhos. Você sabe o jeito de correr. O Simon está aqui, ele pode dizer que apitou muito e apitou muito bem também. Você vai, em determinados momentos, você vai administrando isso.
Mas essa administração, se você também não tomar cuidado, pode te prejudicar. Você vai ficar longe dos lances, você já tem tanta autoconfiança, não, tá tranquilo, tá, isso aí não foi falta, para mim não foi falta. E aí quando você cai, né, chega no vestiário, pega o telefone, amor, o que você acha do jogo de hoje? Ah, amorzinho, sabe aquilo lá foi falta. Aí você errou, amor, mas tudo bem e tal. Então, assim, eu acho que o Klaus não tem necessidade disso. O Klaus é um bom árbitro. O Klaus tem a capacidade de apitar todos os jogos com os mesmos critérios, com a mesma intensidade, com a mesma clareza de tomadas de decisões, entendeu? E isso não vem acontecendo. E é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque, como o Simon falou no começo da transmissão, se o nosso árbitro principal faz esse tipo de situação, cria esse tipo de lance, ele passa a ser referência. E a referência muitas vezes não é boa. Simon, vou te liberar então, primeira participação, primeira rodada, já com participação então para falar de arbitragem. Ou seja, promete, hein, Simon? Não, exatamente, né? Primeiro, hoje estava aqui zapeando, nós fizemos um jogo hoje com o Zupac e o Voga, ao meio-dia, às 2 horas da tarde, um grande jogo no campeonato da Copa da Inglaterra, e aqui zapeando, vários jogos zapeando e tal, mas esse aqui... Bom, rapaziada, esse é o corte que eu trouxe para vocês aqui, da análise desse roubo que o Galo sofreu nesse primeiro confronto do Brasileiro. A gente já começou o Brasileiro sendo assaltado. Você viu aí o Simon falando, bem claro, foi falta no Natanael, jogo perigoso, mas é nítido. E o VAR não chamou, nem chamou para dar uma olhada. Cara, é nítido. Só que o Natanael tinha que cair ali e ficar se revirando, para talvez chamar a atenção da arbitragem. A verdade é que o Klaus não gosta de ir ao VAR. Ele não gosta que o VAR mude decisões dele. Então, às vezes, ele vai no VAR. Já tive essa experiência, né? Alguns comentaristas já falaram isso outras vezes. Às vezes, o VAR deixa de chamar o Klaus porque ele vai até lá e não muda a decisão dele. Porque o VAR, quando chama, é para mostrar que ele tomou alguma atitude errada. Mas o Klaus tem uma estatística de não, mesmo vendo a imagem lá que o VAR chamou, ele não volta à sua decisão. Ele quer ser o bambambam, o rei da parada. E aí, cara, infelizmente, a gente inicia o Campeonato Brasileiro sendo assaltado, sendo garfado pela arbitragem. Cara, é revoltante. E pra quem viu o jogo, os primeiros 25 minutos o Galo amassou. Depois o Grêmio conseguiu deixar o jogo mais equilibrado, mas o Galo teve muitas oportunidades. Infelizmente, o goleiro do Grêmio também tem seu mérito, né? Agarrou muito. Só que, assim, é revoltante, cara. Você quer falar até um pouco do jogo, mas com essa situação toda da arbitragem, o cara que é o melhor, né, do Brasil hoje, dá esse exemplo na primeira rodada do Brasileirão. Primeira rodada do Brasileirão, o cara já dá um exemplo, mau exemplo, para toda a Confederação de Arbitragem Brasileira. Que ele é o melhor do Brasil. E ele mostra que não vá. Irmão, não tem dúvida. Ele é o Deus, pô. E o VAR deixa de chamar ele porque ele não costuma mudar a decisão dele de campo. Ele não assume que está errado. Então, rapaziada, eu quero que você comente aí o que você achou dessa vergonha, desse assalto que o Galo sofreu. Compartilha com a gente aí o seu comentário, a sua opinião, na verdade, né? Desculpa aí o estresse, mas, sinceramente, a primeira rodada do Brasileirão, o Galo já sendo garfado. É absurdo, gente, é absurdo. Então, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticantes. Valeu, rapaziada, um grande abraço.